Estou aqui para compartilhar com vocês, meus irmãos, amigos, uma passagem. Eu estive fazendo pesquisa, vi a necessidade de compartilhar. Por mim mesmo eu ficaria com isso só para mim, apesar que eu já preguei isso, embora aqui vai ser de uma forma didática, uma forma mais didática, e vai ser também mais expositivo, diferente dos outros que eu tenho postado. E a gente vai falar aqui de Apocalipse 5. Apocalipse 5 sobre os 7 selos. Você vai abrir bem a sua mente quando você ouvir isso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você vai entender bem, louvado seja Deus, a questão, aleluia, que às vezes é muito debatida. A Bíblia não é para ser debatida, é para ser ensinada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas existem algumas questões. Então, eu quero ler aqui capítulo 5 de Apocalipse, falar sobre a teocracia de Deus, a questão dos primeiros 4 selos. E eu quero adiantar para você aqui que a questão dos quatro primeiros selos, que é os 4 cavalos, está tudo baseado sobre o governo de Deus, a teocracia de Deus. Então vamos lá. E vi na destra o que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte brandar com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem de olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciões: não choreis, aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Bem, 7 selos, aqui está falando, sobre 7 selos, está falando sobre teocracia de Deus. Para você entender isso daqui melhor, você lê 1 Samuel capítulo 8, lê tudo, e você vai ver, somente versos 6, 7, 8, 9, louvado seja o nome de Deus, quando eles pedem um rei. Você vê que Deus fala para Samuel: Samuel não tem rejeitado vocês, tem rejeitado a mim para que eu não reine sobre ele, porque o desejo de Deus sempre é reinar sobre o globo terrestre. Então, quando você olha a palavra, diz assim: nem no céu, louvado seja o nome do Senhor Jesus, nem no céu foi achado alguém digno. Por quê? Porque os anjos não têm essa autoridade. Eles não foram criados uma dimensão para exercer a teocracia de Deus. Inclusive aquele que quis se meter nessa área, você sabe o transtorno que ele trouxe, de maneira que Jesus teve que vir. Porque todo mundo sabe que um dos anjos, que rebelde, foi querer interferir e causou todo esse problema que Jesus veio solucionar com a sua teocracia. Então, nem no céu e nem na terra. Na terra por quê? Não havia... Você vê a questão de Samuel aqui, que Deus falou: eles não estão rejeitando você, estão rejeitando a mim para que eu não reine sobre eles. Então quando eles colocam um rei, você pode ver que não funcionou com a monarquia, regime de governo chamado monarquia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E debaixo da terra, porque não foi criado um ser que estivesse debaixo da terra, que tivesse condição de exercer a teocracia de Deus. Então o que Deus fez? Enviou Jesus. E ele foi falado que ele seria o leão da tribo de Judá, para reger, para governar. Ele falou que ele seria a raiz de Jessé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Está tudo baseado dentro desse contexto também, que você pode ler. Quando você lê 1 Samuel capítulo 8, você vai ver que Deus fala para ele: olha, diz para ele como é que o rei vai governar sobre eles. E você vê uma lista grande ali, que é o que nós temos passado até hoje. Os problemas que nós temos passado até hoje. Está listado ali, você lê. Lê, você vai entender. Então, a questão é a teocracia de Deus. Para você entender os 4 cavalos, você tem que entender primeiro a teocracia de Deus. Quando eu comecei, embora eu não tinha entendido essa parte que eu acabei de falar agora, essa foi a última parte que eu entendi.
mas eu entendi o cavalo branco, mas Deus me levou em Samuel. Para entender depois, ele foi me esclarecendo aos poucos, se levou, não foi de um dia para a noite, se levou mais de 6 anos, mais de uns 10 anos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e principalmente o último selo, que depois vai ser falado, não vai dar tempo de falar tudo aqui, o último selo. Então, o 7º selo é interessante, né? Não vai dar, vou ter que fazer um vídeo separado falar sobre o 7º selo, que também está tudo, o 7º selo está tudo incluído dentro da teocracia de Deus. Então você assiste, compartilha com as pessoas, porque isso é para abrir a mente. Eu não preciso de estar falando isso daqui para me exaltar, estou falando isso aqui porque eu tenho que compartilhar isso, não posso ficar, eu gostaria de ficar só para mim, porque quando eu busquei só para mim, louvado seja o nome do Senhor Jesus, mas nós somos servos de Deus, então eu quero passar para você. E a Bíblia diz que ele chorava, não havia ninguém digno, os anjos não podiam, não era a dimensão deles, louvado seja o nome do Senhor Jesus, eles são um conservo nosso, no mundo, não que é necessário, mas não pode exercer a teocracia de Deus. Então Jesus veio, morreu para exercer no mundo espiritual, no mundo físico, a teocracia de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, como muitos estudiosos da Bíblia sabem disso. Mas o cavalo, vamos partir para o cavalo primeiro selo, porque esse aqui é bem resumido, não dá para falar tudo, que é bem resumido, o espaço é pouco. Eu quero falar sobre o cavalo branco. O cavalo branco, a Bíblia diz que o que estava sentado sobre eles tinha um arco. Arco e a coroa, foi-lhe dada uma coroa, representa 3 regimes de governo. O comunista, louvado seja o nome que na Bíblia estava como tirania, que é o governo comunista. Então, por quê? Porque o cavalo branco representa governo, representa o governo. Isso é a oposição, todo tipo de oposição do governo ao regime de governo de Deus, que é a teocracia. Todo mundo sabe que existe isso, né? A oposição. E também o domínio de Deus sobre o governo do homem. Então, o governo representa isso com as 3 formas de governo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Foi-lhe dada uma coroa, representa, louvado seja o nome do Senhor, a monarquia. Porque o rei, como foi o caso do primeiro rei, Saul, e eles pediram assim como tem as outras nações em volta, porque era governado pela monarquia, que não funcionou, né, esse tipo de governo. Então, não havia ninguém digno. E então, aqui a Bíblia diz, monarquia. Olha aí, monarquia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E fala sobre um outro tipo de governo, que é o que nós vivemos hoje. Louvado que é a democracia. Por que democracia? A Bíblia diz, e foi-lhe dado uma coroa. Quer dizer, a palavra dado a coroa tem um sentido de quê? De democracia. Por quê? Porque democracia é o quê? O povo governa, o povo coloca. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então eu queria compartilhar com você esse ensinamento. Por quê? Porque eu tive observando, né, nos estudos, no YouTube, e eu vi a necessidade muito grande. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, compartilhe esse vídeo. Não fica só para você, não. Eu poderia ficar só para mim, não é para minha vanglória. A glória e a honra é para Jesus. Daqui a uns dias eu vou partir dessa terra, não sei. Então, eu quero te dizer, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que significa as 3 formas de governo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que está aqui o comunismo, monarquia e democracia. Louvado seja o nome do Senhor. O arco e flecha, democracia e a tirania, que era escrita no Velho Testamento sobre tirania. Democracia é a coroa na cabeça, e foi-lhe dada uma coroa. Democracia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, você pode ver que aqui no Brasil é governado por 3 poderes. Aqui fala de 4 poderes.
Então eu falei o primeiro poder, que é o governo. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus, a teocracia, tem um poder sobre o governo e também sobre a questão da oposição do governo à teocracia de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é acima de tudo, é superior a tudo. Então, quando ele abre o segundo selo, aí ele fala, vem ver, ele vai olhar, ele olha e vê o quê? Um cavalo vermelho. O que representa? Qual o poder que representa o cavalo vermelho? A Bíblia diz que foi lhe dada uma espada. A espada fala de quê? De poder militar. E se você vê na história, você vai perceber, claramente que a maioria das guerras, muitas das guerras, ela foi em oposição à teocracia de Deus. Quer dizer, o estudo, a palavra que eu estou trazendo aqui, ela é expositiva, né? Não é como as outras, louvado seja o nome do Senhor Jesus, mas você precisa de entender isso, para você entender a palavra de Deus. Glória a Deus. Se você fizer uma pesquisa na internet, você vai ver, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que é simples, louvado seja Deus. Talvez você não tenha tempo, você sempre quis saber, e Deus me escolheu para isso, pela misericórdia dele. E os menores, eu sou um dos menores, não importa. O que importa é que o nome do Senhor seja glorificado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então, o próprio sistema teológico prova o que eu estou falando. O próprio sistema teológico prova isso. Porque o sistema teológico, ele serve para uma coisa. Quando você estiver falando alguma coisa que é realidade, ele é como uma linha reta que mostra o sentido das coisas. Glória seja dada o nome do Senhor Jesus. Então, o governo, Jesus falou sobre a questão, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, esse é o primeiro e o segundo selo. Primeiro, governo. Segundo, fala do poder militar. Primeiro, poder, governo. Segundo, poder, o poder militar.